Pai, obrigado por mais um culto. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Se vier mais alguém que vem em segurança, fala através da sua palavra, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos então louvar e adorar aquele que é único, digno de todo o nosso louvor. Amém?
Amém, glória a Deus, aleluia. Boa noite, querido irmão, paz de Jesus, paz de Cristo, paz de Deus. A bênção. Se alguém trouxe depois oferta, fica à vontade. Caso o Flávio daqui a pouco aparece aí. Hoje nós temos uma estreia na noite. Quem vai ministrar para nós hoje é o Luigi. Ele ministrava já na igreja que ele pertencia antes, na IPI, na IPB, né? Ele já ministrava, já serviu ao Senhor também ministrando a palavra de Deus. E nós vamos iniciar isso com ele também, ele já está no louvor, e ajudar a gente agora a trazer a palavra. E é assim, o Senhor vai acrescentando, vai agregando e a gente vai caminhando e crescendo no conhecimento de Jesus através da palavra dele. Agradecer ao João também, o pessoal do louvor, que está uma bênção me ajudando. A paz de Cristo Jesus. Boa noite para você que está em casa também. Pode se assentar, querido irmão, e deixe Deus falar ao seu coração. Amém? Amém, irmãos. Saúdo a igreja com a graça do Senhor. Já há algum tempo, confesso que não sou presente íntimo de nenhum tipo de púlpito, porque já faz alguns anos, desde a época do seminário, que eu não ministro mais, né? Só que eu não terminei o seminário, fiz 3 anos e acabei deixando, por alguns motivos pessoais. Mas é sempre bom compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos. Então me vejam assim, me vejam como um irmão, né, que está compartilhando um pouco daquilo que sabe, um pouco daquilo que aprendeu com vocês. Eu espero que esse pouco que eu compartilhe, que eu irei compartilhar com vocês, seja bênção na vida de vocês, assim como foi na minha. Eu tenho certeza que será. E caiu bem a calhar, sabe, que essa semana, esse mês foi tido um tema para que fosse ministrada as palavras no culto com propósito, que foi perdão. E nada melhor, porque a gente está chegando na época da Páscoa, né? E a Páscoa é o momento pelo qual Jesus compra o nosso perdão através do seu sacrifício. Hoje podemos ser perdoados, porque Ele abre esse caminho para nós. E agora domingo vai ser o domingo de Páscoa, né? E isso que eu quero compartilhar com vocês está intimamente ligado à Páscoa e a perdão. E eu vou começar com algumas perguntas para vocês. Você já se sentiu sujo espiritualmente? Mesmo depois de ter entregado a sua vida para Jesus? Já aconteceu isso com alguém de vocês? Com algum de vocês? Mesmo depois de ter entregue a vida para Jesus, às vezes se sentir meio sujo espiritualmente? Você já pararam para pensar que mesmo nós já tendo sido alcançado pela graça de Deus, muitas vezes nós ainda tropeçamos? Uma pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos: o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Será que muitas vezes o orgulho está impedindo a restauração que Deus deseja operar nos nossos corações? Será que nós estamos exigindo uma certa limpeza de outras pessoas que muitas vezes nós não temos? Então eu vou começar com uma leitura lá no Evangelho de João. E como eu disse, bem a calhar com a Páscoa. Evangelho de João, no capítulo 13. Para aqueles que trouxeram a Bíblia,
independente do formato, pode ser o formato digital ou o formato analógico, como a minha Bíblia, né? Aí os irmãos se acharam aqui, então vamos nós nessa leitura desse texto que é maravilhoso. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, em algumas traduções o manto, e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" E Jesus respondeu: "Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum," protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também as minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que ele quis dizer quando se referiu: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Faça como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que o seu senhor, e nem o mensageiro mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem." Um caminho de felicidade aqui. Esse tipo de amor de Jesus é um amor completo. A Bíblia fala que Ele o amou e os amou até o fim. Significa, meu irmão, que Jesus te ama até o fim, não importa. O amor de Cristo é completo, e não é só tão completo. Ele é muito mais do que isso. É um amor que desce até os pés. Jesus está às vésperas da cruz, e Ele amou os seus, como eu disse, até o fim. E decide ali expressar o amor dele através de um gesto que para aquela comunidade, naquele contexto, era escandaloso. Como assim? O mestre se vestir como um escravo? Muitas vezes os escravos sequer eram judeus, eram pessoas de outras tribos, outras etnias, que estavam ali numa situação de escravizado dentro de uma casa. E Jesus se veste como esse. E lava os pés dos discípulos. Eu quero contar uma história para vocês. É uma história bem interessante que aconteceu na minha infância. Eu sou de Campo Mourão. Campo Mourão é uma cidade pequenininha aqui no centro-oeste do Paraná. E eu sou... O que eu vou falar tem tudo a ver aqui com o texto, vocês vão entender. E eu me lembro da minha infância, quando eu tinha lá os meus 6 anos de idade, né?
E foi por essa época, 83, mais ou menos, não aparenta, mas não sou um ancião, mas estamos chegando lá. Lá para essa época, 83, começou o horário de verão. E a gente ia para a escola e voltava, e centro-oeste do Paraná, terrão vermelho, igual aqui. Pensa aquele terrão vermelho, né? Então, eu voltava da escola, né, vermelho, né? Estava imundo. E quem é mais velho aqui sabe que a década de 80 foi uma década bem apertada para nós, é considerada a década perdida. Por quê? Porque economicamente o Brasil estava muito quebrado. Então tudo era tudo contado, o arroz era contado, a carne era contada, era tudo ali muito certinho. E tomar banho, meus irmãos, era uma vez só, e tinha que ser rápido. Você entrava lá no banheiro, tomava banho rapidinho e saía. Então eu chegava da escola, era umas 5h30, 6 horas, tomava um banho, né? E já entrava para dentro de casa. Mas como eu disse, tinha começado o horário de verão naquela época. Então ficavam as crianças, né, a molecada lá fora brincando. E a gente lá de dentro, pô, eles ainda estão brincando, eu também quero sair brincar. A gente saía para fora, às vezes, né, fugia, dava um jeito de... e ia brincar. Mas como eu disse, banho não podia voltar a tomar. Então o que a gente fazia, né? Eu passava no tanque, lavava os meus pés, né, e entrava para dentro de casa, né? Isso era muito comum. Quem é mais velho aqui e passou por isso deve se lembrar disso, né? Meus irmãos, essa mensagem aqui que Jesus fala sobre o lava-pés, ela é uma mensagem que está muito ligada à questão do perdão e da restauração. Muitas pessoas entendem essa mensagem como uma mera mensagem: olha, Jesus foi muito humilde ali lavando o pé. Veja como Jesus é humilde. Sim, existe humildade ali, é verdade. Só que tem um fundo espiritual muito poderoso aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Veja, uma vez na vida de vocês, uma vez na vida de cada um de nós, você se decidiu por Cristo. Você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso não aconteceu? Amém, né? Glórias a Deus. E a gente costuma dizer que a gente estava perdido e fomos encontrados. Nesse dia que muitos de vocês têm guardado no coração, vocês foram lavados. Aquele dia que você se ajoelhou pela primeira vez na sua vida e recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele dia que você confessou os seus pecados pela sua primeira vez. Para muitos isso aconteceu em lágrimas. Esse dia foi o dia em que Deus te lavou. Tem até o canto, né, que antigamente, lá na década de 90, era propaganda de manteiga, né? Oh happy day, when Jesus washed. Então, o dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados. É verdade, Ele lavou os nossos pecados. Então teve um dia na vida de vocês, um dia na minha vida e de todo cristão nascido de novo, em que nós fomos lavados. E é isso que Jesus está falando aqui. Esse gesto de Jesus não é apenas sobre humildade, é sobre perdão, comunhão e discipulado. O diálogo com Pedro nos revela verdades espirituais profundas. O lavar dos pés como símbolo de purificação contínua, que o cristão precisa, mesmo depois de ter sido banhado no momento da sua conversão. Você se converteu um dia, mas você sai andando pelo mundo. E um segredo, não é nem segredo. Meus irmãos, a carne não se converte, tá? A carne vai continuar pecando, tá? Nós ainda somos escravos dessa natureza. E durante todo o tempo que nós estivermos aqui na terra, vai existir uma luta espiritual entre a sua carne e o espírito. Isso vai ser assim. Às vezes, ela dá um golpe na gente. Às vezes, nós, na nossa vida, no nosso andar diário, nós tropeçamos. Às vezes, nós dizemos coisas, falamos coisas
intencionalmente, muitas vezes não intencionalmente, pecamos, mesmo depois que se convertemos. Por quê? Porque a igreja do Senhor não é uma reunião de pessoas perfeitas, é uma reunião de pecadores que estão contra a corrente, nadando contra a corrente, que decidiram viver em santidade, e isso exige sacrifício. Veja, Jesus, no verso ali 4 e 5, ele troca o manto dele pela toalha. Hoje em dia, nas igrejas, nós temos visto muito a tal da igrejas do manto, tal, né? O povo de Deus é o povo que, em primeiro lugar, tem que ser o povo da toalha, antes de ser o povo do manto. Por quê? Porque esse é uma das exigências do discipulado, que nós tenhamos essa capacidade de, muitas vezes, nos despir de nós mesmos. Agora veja a situação de Pedro aqui, quando Jesus vai lavar ele, e ele diz aqui: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Então não lava o pé não, lava o corpo inteiro. Parece humildade, né? Mas não é. Aquilo ali é um orgulho disfarçado de Pedro, né? É uma coisa muito interessante que muitas vezes no nosso caminhar cristão, nós nos esquecemos, principalmente quando nós estamos num ambiente de igreja, e muitas vezes nós nos acostumamos com uma cultura mais evangélica. Muitas vezes a gente começa a achar que está em cima, estamos por cima aqui e tal, né? Nós somos bons, né? Não, a gente não é bom, isso não é para nós, gente. Pedro ali, ele mostra um gesto de orgulho quando ele diz para Jesus: por que você está lavando meu pé? Isso é um gesto orgulhoso. Jesus tem que lavar o pé dele. E Jesus fala: olha, você não está entendendo agora, mas você vai entender. E é sobre isso que eu vou colocar aqui o primeiro. Essa introdução eu sei que foi bem cumprida, mas os 3 pontos são bem rápidos. São 3 pontos sobre o perdão de Deus. O primeiro, né? Se eu não te lavar. Veja, como eu disse anteriormente, um dia você se converteu. Um dia você foi lavado no sangue de Jesus. Lá no livro de Tito, na carta a Tito que Paulo escreveu, ele diz bem interessante, ó: ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque tivéssemos alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. A conversão vem pelo lavar do Espírito Santo de Deus. Mas como eu disse, nós precisamos constantemente estarmos se achegando aos pés de Jesus. Constantemente precisamos pedir para que Ele continuamente continue lavando os nossos pés, porque nós não atingimos a perfeição enquanto vivemos nessa carne. E veja, a tal ponto de Jesus falar assim: olha, se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo. Então um dia eu me converti, eu recebi o perdão de Deus. E é sobre esse tema que nós estamos falando esse mês. Eu tenho o perdão de Deus na minha vida. Agora eu ando pelo mundo, eu continuo lutando com a minha carne. Muitas vezes eu vacilo, muitas vezes eu erro. Então eu preciso novamente me achegar até Jesus e falar: Jesus, eu errei. Jesus, eu pequei nessa ou naquela situação. E Jesus, mais uma vez, coloca o manto, te troca o manto pela toalha, vem e lava o meu pé. Isso é um ato contínuo. A conversão é um ato contínuo. Você se converte uma vez, mas enquanto estivermos nessa terra, Jesus vai precisar lavar seus pés todo dia.
mas tem esperança para nós. Então, não é porque fomos salvos que deixamos de precisar do perdão diário. Temos que manter nossos pés limpos, caminhando em santidade, permitindo que Cristo nos lave continuamente. Ele precisa nos lavar sempre, lavar nossos pés sempre, enquanto estivermos aqui nessa terra. Isso é interessante que esse trecho acontece um pouco antes da última ceia. Muitas vezes nós vemos tomar a ceia aqui na casa de Deus, e muita gente recusa, fala assim: olha, eu sou muito pecador, eu pequei demais essa semana, então eu não vou tomar a ceia. Meu irmão, é aí que você precisa. É aí que você tem que tomar, é aí que você tem que confessar os seus pecados. É aí que você tem que se acertar com Deus e tomar a ceia. Quando o apóstolo Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo, é examinar para achar os pecados e colocar ali na presença de Deus. É esse tipo de exame que ele espera de nós. Então, essa primeira parte que eu coloco para vocês, né, o perdão de Deus, esse é o perdão que nós precisamos. Primeiro, o completo. Agora, Cristo vai além. Jesus, ele exige que nós sejamos seus imitadores. Isso é um dos preços do discipulado. Se você é um discípulo de Jesus, você segue a disciplina de Cristo. A palavra discípulo vem de disciplina. Jesus nos ensina uma disciplina. É uma disciplina de amor e renúncia. E Ele pede que nós façamos isso uns com os outros. Veja. O gesto de lavar os pés, como eu disse anteriormente, era considerado na época de Jesus culturalmente humilhante. Ele nos chama para oferecer para o nosso semelhante o perdão que Ele nos oferece. Ele nos chama para muitas vezes quebrantarmos o nosso coração e liberar o perdão na vida dos nossos semelhantes. Veja, e é interessante que Jesus, ele fala no final do trecho: agora que vocês sabem dessas coisas, serão muito felizes se a praticarem. Perdoar, meus irmãos, é um caminho para a felicidade. Viver no perdão de Deus é o caminho da felicidade, é promessa de Jesus. Muitas pessoas magoadas, muitas pessoas andam desanimadas dentro da igreja, muitas pessoas infelizes dentro da igreja, porque tem dificuldade de perdoar o semelhante, tem dificuldade de assumir os seus pecados diários, o que é triste. Nós vivemos uma época em que a igreja busca muito poder e pouco serviço. O nosso tempo é um tempo difícil, nós vivemos anos difíceis. Hoje, o evangelho tem crescido, e tudo que cresce em extrema quantidade não significa qualidade. Nós temos vendo igrejas aí, pregadores que na verdade estão dourando a pílula para o inferno. É isso que acontece, porque eles não ensinam o verdadeiro caminho. Agora Jesus não. Jesus, ele vem mostrar com humildade como nós devemos agir com humildade. Então, quando você perdoa uma pessoa, você está fazendo como Cristo faz. Você está saindo de cima do manto, tirando o manto, derrubando a sua soberba, derrubando o seu orgulho, derrubando tudo aquilo no teu coração que te impede muitas vezes de dar um perdão. Eu não estou aqui falando, tá? Eu gostaria de deixar bem claro, de casos gravíssimos. Por exemplo, uma pessoa que passou por algum tipo de violência na infância. Deus tem tratamento para isso. Mas estou falando que muitas vezes as pessoas deixam de alcançar Jesus, deixam de fazer a obra por picuinha. E muitas vezes, eu até vinha conversando com o pastor Leandro esses dias, que
Muitos maridos, às vezes, têm a razão em uma determinada discussão, mas eles aproveitam que tem a razão e humilham a esposa. Muitas vezes a esposa faz isso, muitas vezes entra o irmão. Não é sobre quem tem a razão. Jesus, ele tira o manto e coloca a toalha. Isso tem muito para dizer sobre o comportamento cristão, sobre como nós devemos agir. Muitas vezes nós precisamos disso. Tirar o manto, colocar a toalha. O povo de Deus, como eu disse anteriormente, vem sido muito conhecido como o povo do manto, o povo do fogo. E sim, somos. Sim, eu acredito na manifestação do Espírito Santo, mas também somos o povo da toalha. O povo que perdoa uns aos outros. Então, o primeiro ponto foi esse, o perdão de Deus. Nós precisamos nos manter purificados. O segundo ponto foi esse, de lavar os pés uns dos outros. E o terceiro e último ponto é o de pedir perdão. Talvez como que eu posso dizer? O maior impedimento e a causa de maior ansiedade dentro do povo cristão. Não estou falando especificamente aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui de Cambé, mas estou falando do povo cristão de uma forma geral. É a dificuldade de reconhecer os erros e pedir perdão para o irmão. Talvez, por isso que eu pergunto ali no começo, né? O que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Perdoar é difícil. Agora, pedir perdão mexe com o nosso ego. Pedir perdão muitas vezes mexe com a nossa autoestima. Pedir perdão muitas vezes mexe com o nosso próprio senso de justiça. Então nós muitas vezes preferimos virar a cara. Eu estou certo. Se fulano não tivesse dito. Se Bertrano, coloca a culpa em tudo quanto é lugar. Mas não admite o próprio erro. Para pedir perdão, meus irmãos, precisa ter caráter. E não é qualquer caráter. É um caráter de Cristo em nós. Repare que Pedro muda de atitude ali quando Jesus diz para ele: olha, se eu não fizer isso com vocês, né, vocês não têm parte comigo. Aí Pedro já fica meio, né? Então muitos se afastam de Deus, muitos se afastam da igreja, muitos se afastam dos caminhos do Senhor por orgulho. Não admitem que precisam ser lavados, não restauram laços porque não têm coragem para pedir perdão, mas não há cura sem confissão. Quando você pede perdão para uma pessoa, você se coloca numa posição de vulnerabilidade. Isso é difícil, especialmente em relações machucadas. Pedir perdão exige mais do que consciência, exige humildade, não apenas diante de Deus, mas diante do nosso irmão. Jesus disse que, antes de adorarmos, devemos resolver nossas pendências. E Tiago vai além. Confesse suas culpas, não só a Deus, mas uns aos outros. Eu vou fazer uma pergunta bem... Talvez não se aplique, mas isso é uma live, vai ficar gravado. O que está doendo aí dentro de você, que ainda não teve coragem de pedir perdão a alguém? Temos que ter essa coragem, essa ousadia, de quando nós erramos, pedirmos perdão, seja para a esposa, seja para o marido, seja para o filho. Uma cultura perdoadora é o que a igreja necessita.
Não estou dizendo aqui de tolerância com o pecado, não, irmãos. Não é isso que eu quero falar, não. Mas estou dizendo que enquanto filhos de Deus nessa terra, enquanto estivermos aqui, desse lado da eternidade, porque um dia nós estaremos do outro lado da eternidade. E lá nós vamos saber a verdade. Mas enquanto estamos desse lado da eternidade, é necessário que nós tenhamos essa humildade. Conclusão. Jesus nos salvou, nos perdoou e nos chama a perdoar. O cristianismo não é sobre manter os pés limpos por si só, mas andar juntos. Nós temos que andar juntos, lavando e sendo lavados. A ceia que Jesus celebrou logo depois vem a ceia. É uma comunhão restaurada. Que tipo de comunhão como igreja nós teremos se nós não estivermos dispostos a lavar os pés uns dos outros? Então eu deixo algumas perguntas para vocês, já finalizando, indo para o final. Há pecados que você precisa confessar para Cristo hoje? Se há, meu irmão, saiba, Ele vai se vestir como servo mais humilde e virá novamente e lavará seus pés. Há alguém que você precisa perdoar? Perdoe. Libere perdão. Esse é o caminho da felicidade, Jesus diz. Se vocês fizerem isso, serão felizes. Se você não encontrar felicidade nisso, você vai achar felicidade aonde? Comprando carro, indo atrás de bebedeira, ou então mesmo dentro da igreja, se fingindo de crente. E por fim, há alguém que você precisa pedir perdão? Deixa Cristo lavar seus pés. E vai fazer o mesmo por alguém. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor Jesus, nesta noite queremos nos despir do orgulho, da resistência, da frieza. Queremos aprender contigo, que se ajoelhou diante dos discípulos, mesmo sendo Senhor sobre todas as coisas. Ensina-nos a humildade de reconhecer que ainda precisamos que Tu lave os nossos pés. Já fomos lavados pelo Teu sangue, mas ainda caminhamos nesse mundo, e tantas vezes nos sujamos com atitudes, pensamentos e palavras que não Te agradam, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nos dá um coração que também saiba perdoar, Senhor. Nos dá coragem, Pai, coragem para pedir perdão àqueles que ferimos. Tira de nós a dureza de coração que nos impede de reconhecer nossos erros. Que possamos viver como discípulos Teus, lavando os pés uns dos outros, suportando-nos em amor, confessando nossas culpas e caminhando junto para a Tua glória, Pai. Esse é o que nós desejamos. Espírito Santo, nos ajuda a viver essa palavra. Nós não conseguimos sentir. É necessário que Teu Espírito Santo, ó Deus, haja poderosamente em nós, porque nós não temos força para viver isso por nós não, Pai. Nos ajuda a viver essa palavra, que ela não fique apenas em nossas bocas, mas seja verdade em nossa prática, Pai.
Te louvamos pela tua palavra, viva e eficaz, que nos confronta, nos limpa, nos cura. Espírito Santo, vem agora sobre cada coração, eu peço, ó Pai. Que toda a barreira caia por terra. Que o orgulho, ó Pai, ceda lugar à mansidão. Que quem precisa pedir perdão tenha coragem. Que quem precisa liberar perdão, Pai, faça com graça. Jesus, assim como tu lavaste os pés de Pedro, lava também o nosso interior, remove nossas mágoas, as feridas escondidas, as sujeiras que acumulamos no caminhar. Levanta aqui, ó Pai, uma igreja que tenha ousadia, Pai, a ousadia de lavar os pés uns dos outros, que se importa, uma igreja que se reconcilia, uma igreja que anda em unidade, que o teu amor nos constranja, Pai, e nos transforme, e que em tudo o teu nome seja glorificado, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus, amém. Ô pastor, vem aqui dar a bênção.